Fala, meu povo, olha só quem tá de volta, trazendo para vocês mais um vídeo, graças a Deus, diretamente aqui do interior do meu carrão. Estamos aqui, estou no trabalho, ó. Estou aqui na garagem do meu trabalho, aqui no carro pegando ventinho, porque tá muito calor aqui na Filadélfia. Agora são exatamente 3h10 da tarde, bastante calor, porém tem um ventinho aqui favorável. Abre as portas do carro e as janelas, está entrando um ventinho muito legal aqui. Eu vou aproveitar esse momento para dialogar com vocês e a pedido de uma inscrita aqui do canal, eu vim trazer para vocês um pouco da minha história e de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreva no canal para que esse vídeo atinja mais pessoas e que esse vídeo possa ser um combustível para realimentar a fome de viver uma nova etapa, de viver um novo sonho, tá? Eu vou contar para vocês como que eu vim chegar até aqui. Conforme eu for falando, eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês. Não sei se vai aparecer na imagem toda, não sei se vai aparecer a foto pequenininha aqui, assim, mais ou menos, mas isso eu vou ver depois na edição. Mas então é isso, pessoal. O ano era 2022 e eu estava na minha barbearia trabalhando. Você que não conhece a minha história da minha barbearia, de como eu conheci a profissão, depois eu vou trazer outro vídeo, se vocês quiserem, explicando para vocês como que eu comecei na barbearia. Então foi mais ou menos assim. O ano era 2023 e eu estava ali do início pro meio da minha barbearia, estava conquistando os meus clientes já. Eu tinha alguns clientes e eu e minha família pensamos, né? Já pensou se a gente fosse embora para os Estados Unidos? E a gente tinha uma família de amigos que moram aqui e a gente sempre estava conversando, porém até então nunca passou pela nossa cabeça essa vontade de vir aqui para os Estados Unidos. E naquela época era uma época boa de vir para cá, porém nós não tínhamos condições suficientes, né? Embora eu tinha bastante clientes, nós estávamos com muitas dívidas, alguns problemas financeiros, né? Como nós cristãos falamos, nós estávamos na prova, passando no vale mesmo. Deus estava provando a nossa força, a nossa fé em todos os aspectos, né? Eu estava naquela época por muito tempo, por muitos anos, o meu pai comprava pão. Conforme aqueles pães iam passando, por exemplo, ficando dormidos, meu pai aproveitava, pegava, cortava eles e fazia torrada, né? E durante muito tempo, torrada com café com leite foi o nosso café da tarde, foi o nosso café da manhã, graças a Deus. E Deus sempre cuidando, embora nós estávamos em uma situação financeira não muito favorecida, Deus estava sempre cuidando da gente e a gente com aquele propósito, aquele sonho no nosso coração. Porém, o sonho não era compatível com a nossa realidade e nós esquecemos aquele sonho, vivemos, tocamos a nossa vida normalmente, né? Meu pai, ele era caminhoneiro, minha mãe ainda estudante de direito, estava terminando a faculdade já e eu tinha acabado de iniciar. Naquela época eu já estava assim na metade do caminho da minha barbearia, né? E o tempo foi passando e no dia 20 de julho de 2024 tínhamos o congresso de mulheres na nossa igreja, né? O congresso foi uma bênção, muito bom, Deus falou bastante. E na pregação, durante a pregação, pessoal, se o vento atrapalhar o vídeo, perdoe. Eu não consigo ter uma noção, mas eu acredito que não vai atrapalhar não. Ali na pregação, Deus usou a pregadora, né, para entregar uma revelação para minha mãe, onde ele dizia que ele estava entregando nas mãos da minha mãe a bandeira dos Estados Unidos. Na época, eu fico muito feliz com aquela revelação, porque era algo que nós sabíamos que Deus poderia fazer, porém não estava na nossa realidade no momento. Nós estávamos passando muita prova, graças a Deus não ao caso extremo, mas estávamos sim bastante. Porém, nós sabíamos que naquela época, cara, era impossível. Porém, o nosso Deus provou pra gente, mesmo no impossível, Ele pode fazer acontecer. Então o tempo passou, um ano mais ou menos, minha barbearia só crescendo. Eu cheguei a dezembro de 2025, eu precisei de 2024, perdão. Eu precisei de ensinar meu pai e meu primo a cortar cabelo, para eles me ajudarem lá na barbearia, né? Meu pai estava precisando de um extra e o meu primo ele estava querendo arrumar um trabalho. Eu decidi dar essa oportunidade. Então eu ampliei minha equipe, a minha mãe estava ali pra gente na recepção, né? Porque o movimento era tão grande que eu não dava conta de cobrar todos os clientes. Graças a Deus
Eu sempre fui muito grato a Deus por esse processo na minha vida, de muito aprendizado. Então nós tocamos ali um mês, né, o mês de dezembro e o início ali de janeiro, nós tocamos ali e naquele mês, eu falo assim bem abertamente, nós faturamos eu acho que 10 mil reais, só naquele mês, né, de tanto movimento, trabalhando eu, meu primo e meu pai. Então, naquela época, o que nós pensamos? Nós falamos assim, pessoal, vai embora para os Estados Unidos? Aí a gente ficou pensando assim, cara, será? Porque tanta coisa que nos impede, crise financeira, envolve aquela coisa toda. E o outro agravante, né, que estava nos desanimando mais, é que aquela época foi a época que o Trump ganhou nas eleições. Então, o governo Trump estava começando com a deportação e fechar as barreiras, né, dificultando cada vez mais o processo do visto. Então nós decidimos mesmo assim tentar. Eu lembro que na época a gente nem passaporte tinha, né? Eu com o meu próprio trabalho consegui tirar o passaporte meu, da minha mãe e do meu pai. Eu consegui pagar, não todos os 3 vistos, mas eu acho que eu paguei 2. Minha mãe conseguiu pagar 1. Minha mãe, como ela tinha acabado de se formar em Direito, ela fez todo o nosso processo. Para quem não sabe, tem um processo que chama DS 170 ou 160, não sei, que é um processo que a gente faz e manda para o consulado americano. E o consulado americano estuda aquele processo, né, tem acesso às nossas redes sociais, tem acesso a várias informações nossas, e ali eles decidem se o nosso visto será aprovado ou não. Marcamos a partir do momento em que o consulado recebe esse documento, eles marcam um dia para nossa entrevista, né, para a gente receber o visto ou ser recusado. Então, nós fomos no dia 3 de janeiro, né, de 2025, nós fomos para o consulado americano, lá no Rio Grande do Sul, e nós tentamos. Nós só tínhamos 2 coisas, a fé e aquela oportunidade, né? E tem uma frase muito interessante que diz assim, oportunidade é igual cavalo selado, passa uma vez só. E a nossa oportunidade era aquela, era tudo ou nada. Nós tentamos, nós fomos lá, né? E mais uma vez, graças ao meu trabalho, eu consegui arcar com as nossas despesas da viagem. Nós alugamos um carro lá. Na época a gente tava com um Peugeotzinho, rapaz, o carro para dar trabalho era aquele, mas foi bom. Eu aprendi a dirigir nele, né? E tudo dá graças. E mesmo que não fosse a nossa melhor ferramenta, foi aquilo que Deus tinha pra gente. Então, como ele estava estragado não, ele estava com alguns problemas, a gente preferiu alugar um carro que seria melhor, né? Vai que ele deixa a gente na mão. Peugeot, nunca se sabe. Então, eu consegui alugar um carro, paguei o aluguel do carro, 3 dias, paguei aqui com as nossas despesas lá no hotel, consegui pagar a nossa estadia lá no hotel, ficamos 3 dias, né? Almoço e tudo, graças ao dinheiro da barbearia. A gente tentou, foi no dia 3 de janeiro, né? Graças a Deus, o nosso visto foi aprovado. Aquela fila enorme de pessoas, cara, eu acho que 80% daquela fila foi reprovada. A gente foi vendo assim, no final da fila, né, e as pessoas saindo de lá com a cara de desânimo, cara, uma cara de assim, sabe quando você tá decepcionado? Pô, às vezes era o sonho de alguém ir lá, às vezes é anos de esforço de alguém. Tem pessoas que trabalham anos para juntar dinheiro, para tentar, e no final infelizmente não conseguem. Talvez é pessoas que estão há anos, né, procurando, ansiando por conseguir reencontrar alguém da família, que está há anos aqui, não pode voltar. Então tinham várias pessoas que estavam com seus planos destruídos ali, por causa daquela série de negações de visto que estava tendo. Quando chegou a nossa vez, eu lembro que a gente foi numa cônsul, e a todo momento ela estava tranquilizando a gente de alguma forma, sendo simpática sempre, e ela era a única ali que era tão simpática assim. Os outros americanos, né, todos com a cara fechada, todos, né, com o maior índice de reprovação, de alguma forma nós ficamos mais aliviados ali. Ela fez algumas perguntas pra gente, né, perguntou para onde a gente iria, por que a gente iria. Eu lembro que eu estava preparado para responder várias perguntas, mas ela fez uma que nem passou pela minha cabeça. Ela perguntou se a minha escola era pública ou privada. Eu respondi pública, né, conforme estava ali no documento, e ok. Passando um tempo, alguns minutos ali que parecia uma eternidade, ela falou assim, dê 1 minuto, eu já volto. Gente, cara, de tanta gente que tinha ali, tinha mais de 30 pessoas na nossa frente. Ela foi a única pessoa que foi lá dentro e ficou 3 minutos. Mas esses 3 minutos, mano, parecia
1 hora, cara. Parecia horas e horas e horas. Quanto mais ela demorava, mais a gente ficava assim ansioso. Eu lembro que meu pai olhava pra minha mãe, quase pálido, tadinho, preocupado. Nossa, Deus, e será que ela tá puxando alguma coisa e tal? E nós estávamos ali no auge da nossa preocupação. Passados 3 minutos, ela voltou com aquela notícia: parabéns, o seu visto foi aprovado e chegará à sua casa via Correios. Mano, quando aquela americana disse isso, velho, mano, deu um alívio tão grande, pessoal. Cara, vocês não estão ligados. É uma sensação indescritível e só Deus mesmo pra fazer, cara. E nós fomos embora pro hotel naquele momento, muito felizes. Demos carona para um casal, né, que estava ali no mesmo hotel que a gente. Foi tentar o visto no mesmo dia. Para a honra e glória de Deus, eles também foram aprovados, estavam todos felizes. E nós voltamos com uma missão, cara. Nós vamos ir lá e nós vamos fazer acontecer. Depois que o nosso visto foi aprovado, nós voltamos para casa, né? Ficamos um tempinho nos preparando. Eu acho que esse preparamento durou cerca de 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, eu acho, né? A gente chegou aqui dia 12 de janeiro, fevereiro, de março, dia 12 de março do ano passado, nós chegamos aqui. Então ali uns 2 meses mais ou menos. E cara, eu aluguei o ponto da barbearia, vendemos tudo que a gente tinha, praticamente tudo, né? Nem tudo, com algumas coisas ali com a nossa família, né? Umas coisas que a gente não abriria mão. E nós vendemos o que nós poderíamos, né? Nós conseguimos juntar $2.000 para chegar aqui. Cara, só vinha na nossa cabeça o cumprimento das promessas do Senhor, mesmo em meio a tanta tempestade, tanta turbulência a qual nós estávamos passando, né? Eu lembro que dias antes da gente viajar, da gente ir embora, o nosso pastor foi na nossa casa, fez uma oração e Deus tomou o nosso pastor ali em meio daquela presença de Deus na nossa casa e disse que Deus estava dando uma ordem para um vento na nossa vida. Ele viu um vento muito forte no meio de um deserto e Deus estava mudando a direção do vento. Daquele dia em diante, Deus mudou completamente a situação da nossa vida. Nós viemos embora para cá, ficamos alguns meses na casa desse casal que nos recebeu aqui com muito amor. E nós conseguimos alugar um apartamentinho, né? Aqui eles têm um sistema que é assim: quando a gente vai alugar uma casa, eles pedem 3 aluguéis antecipados. E quando a gente for embora, esses 3 aluguéis, um é o aluguel, né? Eles devolvem, né, esses 2 últimos meses que nós vamos ficar. Então a gente fica 2 meses sem pagar o aluguel, eles devolvem o dinheiro pra gente conseguir alugar outra casa. Então a gente conseguiu achar um apartamento num lugar muito bom, inclusive em frente à minha escola. Eu só atravessava a rua. Ele só era o único lugar que a gente achou que só pedia 2 aluguéis, entendeu? Então imagina que você pagar um aluguel, pagar 3 aluguéis antecipados de uma casa que custa 1.900. É muito dinheiro, muito dinheiro. Na época a gente estava começando a arrumar um trabalho ainda. Meu pai, ele estava trabalhando numa padaria que tem aqui perto. Opa, olha o vento. Cara, imagina um caminhoneiro trabalhando numa padaria, fazendo coxinha. O cara trabalhou dirigindo caminhão o Brasil inteiro, a vida toda. O cara vai lá e começa a fazer coxinha, velho. Mas era o que Deus tinha preparado pra gente. Hoje ele tá em outra profissão, graças a Deus, muito, muito abençoada. Ele está gostando bastante. E é isso, aos pouquinhos Deus vai nos aprimorando. Já fez 1 ano que nós estamos aqui na América, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu fiz esse vídeo no intuito de alimentar, né, e você que está assistindo esse vídeo, que sonha em vir aqui na América, que tem esse sonho americano que muitas pessoas têm. Eu quero dizer que, cara, o segredo é confiar no Senhor. Tem uns salmos muito lindos que eu gosto muito, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Talvez o sonho americano não está se encaixando no padrão da sua vida, não está se encaixando no padrão que você está financeiro, né? Talvez crise em outras áreas da sua vida. Mas, cara, entrega o seu coração na mão do Senhor, entrega os seus planos na mão do Senhor, busca o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza que Deus, ele tem poder para realizar esse sonho, independente da situação que você se encontra. As últimas pessoas que teriam condições de estar aqui, mas foi pela graça de Deus e foi pela misericórdia dele, pela fidelidade de Deus,
que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui, graças a Deus, há 1 ano, para a honra e glória do Senhor. Se você tem o sonho de viver na América, de pelo menos passear aqui, comenta aqui que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para várias outras pessoas, tá? Deus abençoe e até mais.